E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício preparatório para Olimpíadas de Física. Um exercício que envolve molas, energia e um pouco de estática. Ele é um exercício que estava na OBF de 1999, na segunda fase na prova para a primeira e segunda séries, era o exercício 2. Então vamos ler. Construir-se um estilingue de molas conforme ilustra a figura ao lado, que no caso não está ao lado, está em outro lugar, mas já pega a figura. Na verdade eu vou pegar agora. Essa daqui é a figura da mola. Na direção, continuando a ler, na direção ABC, que é essa daqui, aqui está o ponto A, aqui o B, aqui o C. As molas se encontram sem deformação, nos seus respectivos comprimentos naturais de 8 centímetros para cada mola. Uma pedra de massa de 100 gramas é colocada no suporte S e é puxada ao longo de uma distância de 6 centímetros, sendo mantida nesta posição pela ação de uma força F, cuja direção é perpendicular a ABC. Aqui na figura, foi colocada uma pedra aqui e foi aqui puxada para trás, está aqui no suporte S, e essa força F que está puxando para trás é perpendicular à direção aqui dos comprimentos iniciais da mola, na direção ABC. As molas possuem constantes elásticas de K, constante elástica, igual a 40 newtons por centímetro. Então nós temos duas perguntas. Primeira, qual a intensidade da força F que mantém a pedra na posição de equilíbrio, que é indicada na figura, ou seja, que faz a pedra ali ficar parada, equilíbrio estático. E qual a velocidade da pedra quando ela passa pelo ponto B, após ela ter sido aqui abandonada. Então, vamos à pergunta A, vamos à primeira parte. Então, na verdade, vamos resolver aqui, porque é mais fácil olhando o desenho. Então, eu vou aqui desenhar olhando de cima. Vamos olhar de cima esse desenho. Então, nós temos aqui o que ele chama de ponto A. Nós temos aqui uma mola, certo? Aqui está o ponto B. E aqui nós temos a outra mola, que vai até o ponto C. Aí o que acontece? A mola A ela é esticada. E a mola C, na verdade não é mola A, Essa primeira mola e a segunda são esticadas. Fiz com uma cor meio diferente, mas eu quero dizer a mesma mola. Foram esticadas até esse ponto aqui, até o suporte S. E nós temos uma força F que está puxando esse suporte para trás, para manter aqui a pedra em equilíbrio nesse suporte. Lembrando, a gente está vendo isso aqui de cima. E o que nós sabemos também? Os comprimentos iniciais da mola são 8 centímetros. 8 centímetros para cada mola. E aqui a pedra foi esticada, esse comprimento aqui, a pedra foi esticada de B até S, tem 6 centímetros. E a pergunta é a força F que age para manter esta pedra em equilíbrio. Então, para isso, nós vamos ter que marcar as forças. Então, vamos marcar as forças. Nós temos a força F que está puxando para trás. Tudo bem. E nós temos mais duas forças. As forças elásticas, exercidas pelas molas. Então, nós temos aqui uma força elástica, que eu vou chamar, por exemplo, de F2, que é feito pela mola 2. E aqui nós temos uma outra força elástica, que é feita pela mola 1. Vamos chamar de F1, certo? E é importante também nós decompormos essas forças. Então, nós vamos ter que usar ângulos aqui. Nós vamos ter que usar os ângulos para decompor a força F1 e F2 nos seus componentes aqui horizontais e verticais. E como que a gente vai fazer isso? Bom, para a gente fazer isso, para nós descobrirmos aqui seno e cosseno do ângulo, e também para descobrir quanto que a mola foi esticada, a gente vai ter que descobrir o comprimento desse lado aqui. E o comprimento desse lado aqui. Aqui é tudo simétrico, as molas são iguais, tudo que acontece de um lado vai acontecer para o outro. Mas a gente precisa saber quanto vale esse comprimento aqui. Da mola após ser esticada, qual que é o seu comprimento final. A gente precisa saber isso, tanto para chegar no seno e cosseno do ângulo, como para determinar qual que foi a deformação da mola. Então, como que a gente vai chegar nesse valor aqui? Vamos chamar, não sei, que nome que eu dou? Vou dar o nome de M, só para dar algum nome. M. E como que a gente vai descobrir esse comprimento aqui que eu resolvi chamar de M? Bom, por Pitágoras, muito simples. Nós sabemos que aqui nós temos um triângulo retângulo, porque aqui a força F é perpendicular.
Então nós temos, na verdade, dois triângulos retângulos. Então tudo que eu fizer por um vale por outro, porque eles são iguais, né? Só são assim, como se fossem espelhados, mas eles são semelhantes até. Então, a hipotenusa é m. Então, m ao quadrado, isso aqui vem de Pitágoras, é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 é um cateto, 6 é outro. Então, m ao quadrado é igual a 64 mais 36. 64 mais 36 é igual a 100. Portanto, m é a raiz de 100. A raiz de 100 é 10. 10 centímetros. Né? Nós estamos usando valores positivos porque a medida não pode ser negativa. Então, pronto. Nós descobrimos qual que é o comprimento final da mola. Agora, de novo, e para nós descobrirmos aqui o valor das forças. Então, eu vou redesenhar aqui agora um eixo. Na verdade, dois eixos, né? O x e o y, para nós marcarmos as forças que nós temos. Então, nós temos a força F, aqui puxando para baixo. Aqui nós temos a força F. E nós temos mais duas forças, que são as elásticas. Mas em vez de nós usarmos essas forças elásticas, nós vamos usar as suas componentes. Então, em vez de eu vir aqui e marcar a força elástica, o que eu vou fazer, na verdade, é marcar as componentes. Então, nós vamos ter aqui a componente x de F2, que eu vou chamar de F2x. Nós vamos ter a componente y de F2, que eu vou chamar de F2y. Nós também vamos ter a componente x da F1, que eu vou chamar de F1x. Nós vamos ter a componente y de F1, que eu vou chamar de F1y, certo? E nós vamos ter que calcular quanto vale essas componentes. Então, vamos lá. Como os ângulos, esses dois triângulos têm todos os lados iguais, os ângulos também são iguais. Então, este ângulo aqui, vamos dar um nome, vamos chamar de beta. Esse ângulo também é esse ângulo aqui, que também vale beta, certo? São triângulos semelhantes. Então, como que nós vamos calcular F1? Como está tudo simétrico, os comprimentos são os mesmos, os ângulos são os mesmos, as forças elásticas têm o mesmo valor, porque a constante elástica é a mesma, o comprimento final inicial são o mesmo para as duas molas, o F1x é igual ao F2x. Isso como é que é calculado? Vai ser igual a F1 vezes o seno de beta. Certo? Ou F2 seno de beta, tanto faz, porque a força elástica 1 é igual ao valor da força elástica 2. Certo? E antes da gente prosseguir, vamos calcular logo o valor das forças elásticas. Vamos lá. Vamos chamar só de F, certo? Porque para 1 e para 2 é o mesmo valor. Então, é igual a constante elástica vezes o quanto que deformou. Nós vemos aqui que a constante elástica das molas é 40 newtons por centímetro. Então, vai ser 40 vezes... Bom, o valor vai vir em newton, né? E a gente vai, como é newton por centímetro, o valor vai vir em newton e a gente vai ter que usar a deformação em centímetro também. O comprimento inicial era 8, deformou para 10, né? Deformou para m, m vale 10. Então a deformação foi 2. Inicial era 8, depois foi para 10, deformou 2. Então a força elástica das duas molas é igual. Ele deformou o mesmo, a constante elástica é a mesma e o comprimento inicial era o mesmo. Então, a força elástica das duas molas é 80 newtons, certo? Então, isso, igual aqui, as componentes x vão ter o valor de 80 vezes o seno de beta. Agora vamos pensar quanto que é o seno de beta. Bom, beta é um ângulo que está aqui nesse triângulo retângulo. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual que é o cateto oposto ao beta? É 8. É 8. Então é 8 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é quanto? A hipotenusa é 10. Na verdade, nós estamos fazendo essa conta à toa, porque nós não vamos precisar disso, né? Vai dar 64. Na verdade, as componentes no eixo x. Na verdade, a gente não precisa nem chegar no valor, mas nós chegamos. Mas, nós vamos deduzir que a força resultante em x é igual a zero. Porque nós temos 64 para a esquerda, 64 para a direita. Portanto, nós temos duas forças que se anulam, né? Tem os sentidos opostos no mesmo módulo, na mesma direção, então essas forças se anulam. A força resultante em x é igual a zero. Né? A força resultante em x é igual a zero. Agora vamos para o eixo y. Né? Vamos agora pensar sobre o eixo y. Então,
O que nós vamos ter? No eixo Y, de novo, F1y é igual a F2y. E que é igual a quanto? É igual a força F mesmo, que pode ser o F1 ou F2, ou não importa, é 80 newtons. Porque para as duas molas é igual. Vezes o cosseno de beta. Isso vai ser igual a 80 vezes. O que é cosseno? Cosseno é a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto é o cateto adjacente? É 6. 6 sobre a hipotenusa, que é 10. Certo? Então vamos cortar aqui um 0 com 0. A gente vai chegar aqui. As componentes y, cada uma tem valor de 48 newtons. Certo? E agora a gente quer saber qual que é o valor de F. Bom, para estar em equilíbrio no eixo Y, a força F tem que ser igual a F1y mais F2y. Né? Porque o que está para cima anula o que está embaixo. Né? Nós temos a força F1y e F2y para cima, e só F para baixo. Então, para isso, a soma da zero, a soma vetorial da zero, F tem que ser igual a F1y mais F2y. O que, como F1y é igual a F2y, e ambas têm um valor de 48 newtons, vai ser 2 vezes 48, o que é igual a 96 newtons. Então, resolvemos mais uma alternativa aqui, mais uma não, né? Porque a gente ainda não resolveu nenhuma, essa foi a primeira. Resolvemos a alternativa A. Vamos agora para B. Qual que é a velocidade da pedra quando ela passa pelo ponto B após ter sido abandonada? Bom, então ela está saindo aqui do suporte S e está indo daqui até o ponto B. A gente vai resolver essa alternativa usando energia. Porque nós sabemos que aqui no ponto S nós temos uma quantidade de energia potencial elástica armazenada porque está sendo puxada por molas. E ali em B nós vamos não está tendo potencial elástica, a mola já soltou e vai ter velocidade, ou seja, vai ter energia cinética. Nós vamos desconsiderar perda de energia e mudança ali de altura, ou seja, não vai existir potencial gravitacional. Ou seja, toda energia potencial elástica em S se transformou em energia potencial. Toda energia potencial em S se transformou em energia cinética em B. Então, o que a gente vai poder falar? Energia potencial elástica em S é igual a energia cinética em B. Então, vamos aqui substituir logo valores. Certo? Então, vamos lá. Lembrando, nós temos duas molas. Como se calcula constante elástica? Constante elástica não, desculpa. Como se calcula a energia potencial elástica? É a constante elástica vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Só que, lembrando, nós vamos ter duas molas iguais. Então, a energia armazenada, potencial elástica aqui, vai ser tanto para uma mola como para a outra. Então, como as duas molas deformam a mesma coisa, tem a mesma constante elástica, isso daqui vai ficar vezes 2. Certo? Nós temos duas molas que têm constante elástica K e deformação X. Nós vamos ter duas molas que fazem armazenar energia. E a energia cinética é a massa, lembrando, a massa da pedra, vezes a velocidade ao quadrado, que o que a gente quer saber é dividido por 2. Então a gente pode cancelar 2 com 2. E o que vai acontecer? Quanto vale a constante elástica da mola? Vale 40 newtons por centímetro, mas nós vamos ter que transformar em newtons por metro, para usar no sistema internacional. Na outra parte lá que a gente calculou a força, nós não precisamos transformar porque era newton por centímetro vezes centímetro. Centímetro corta centímetro, então não importa a unidade, as unidades de comprimento vão se cancelar. Mas aqui não é a mesma coisa. Porque, por exemplo, se nós usássemos em newtons por centímetro, e aqui centímetro ao quadrado, ficaria a deformação centímetro ao quadrado. Isso é igual a... Bom, a unidade de energia nós sabemos que é joule, certo? Unidade de energia cinética, ou seja, quilo vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, que é o que teria aqui desse lado, é igual a joule. Agora, se nós cortarmos aqui, nós vamos chegar aqui, newton vezes centímetro é igual a joule, e isso é falso, certo? Joule é newtons vezes metro. Então, nós vamos ter que passar a constante elástica e a deformação para metro. Então, a constante elástica é 40 newtons por centímetro. Então, a constante elástica é igual a 4.000 newtons por metro, certo? Por centímetro 40, por metro é 1000, né? Você pode fazer uma regra de 3 simples para averiguar isso. E a deformação? Bom, a deformação é de 2 centímetros. Nós vimos, passou de 8 para 10. Isso é igual a 2 vezes 10 a menos 2 metros. Né? Como aqui a gente pode usar 4 vezes 10 a terceira. E é o que a gente vai usar em potência de 10, que é mais fácil. Então vamos aqui continuar a resolução. 2 vezes a constante elástica, que é 4 vezes 10 a terceira,
vezes 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Isso é igual a 100 gramas. Nós temos que passar para quilo para ficar tudo no sistema internacional. Então, 100 gramas é 10 a menos 1 ou 0,1 kg, vezes a velocidade ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai ficar 8 vezes 10 a terceira. E aqui, 2 ao quadrado é 4. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. 10 a menos 4. Isso é igual a 10 a menos 1 v quadrado. Bom, 10 a terceira vezes 10 a menos 4, isso aqui cancela e fica só 10 elevado a menos 1. 10 a menos 1 desse lado cancela com 10 a menos 1 desse lado. Então, velocidade ao quadrado é igual a 4 vezes 8, o que é igual a 32. Portanto, velocidade da pedra, quando passa pelo ponto B, é igual a 32, a raiz de 32. O que é igual aqui, fatorando aqui, tirando da raiz, isso é igual a 4 raiz de 2 metros por segundo. Então é isso. Resolvemos mais um exercício. Bons estudos, um abraço e até a próxima.